Treino em Foco Fisiologia da Corrida de hoje vai comentar, falar e discutir sobre redistribuição do fluxo sanguíneo. Acompanhe o vídeo. Bem, pessoal, como eu já fiz na chamada, nós vamos falar hoje sobre um processo fisiológico do sistema circulatório chamado redistribuição do fluxo sanguíneo de uma situação saindo do repouso e entrando num esforço físico aeróbio, num esforço físico de cunho cardiovascular e aeróbio, um treinamento aeróbio. Só que para nós entendermos melhor essa questão da redistribuição do fluxo sanguíneo, nós vamos ter que voltar um pouco antes. Vamos imaginar que você está numa situação de repouso e dessa situação de repouso você faça um aquecimento e comece uma atividade aeróbica. Vamos imaginar que essa atividade aeróbica num determinado momento seja uma corrida, num outro determinado momento seja uma natação. Nós temos duas atividades aeróbias ocorrendo nesse momento, ou em momentos distintos, mas você saiu do repouso e foi para essa atividade motora que é de cunho aeróbio. Se é uma atividade motora de cunho aeróbio, o fornecimento de energia para essa atividade de natação ou para essa atividade de corrida vai necessitar, obviamente, da presença do oxigênio no processo metabólico oxidativo, de gordura e de glicose. Diante desse entendimento, nós podemos também compreender que o organismo terá que fornecer uma quantidade de energia muito maior para os músculos fisicamente ativos, que não são exatamente os mesmos da natação para a corrida, ou da corrida para a natação. E esse fornecimento de energia, ele precisa também de um grande aporte de oxigênio, já que, como eu disse, estamos tratando de um exercício de cunho aeróbio. Então nós temos que imaginar que o nosso sistema circulatório, ele passa pelos pulmões, recebe uma alta taxa de oxigênio, está compondo agora o sistema circulatório humano, vai para o coração ser bombeado esse sangue, via artéria aorta ser distribuído para todos os sistemas corporais, inclusive o tecido muscular, e esse sangue então vai ser distribuído também para essa musculatura fisicamente ativa, que não é a mesma, a mais ativa metabolicamente falando, se nós estivermos correndo do que se nós estivermos nadando. Se nós estivermos correndo, a massa muscular mais fisicamente mais ativa naquela atividade motora, obviamente de membros inferiores. Numa atividade de natação, normalmente uma atividade de natação de travessia, vamos imaginar assim, travessia de lagos, rios, nós temos uma atividade aí que a massa muscular mais fisicamente ativa é massa muscular da parte superior do corpo. Então nós temos que entender que há uma necessidade energética diferente de uma atividade para outra e também há uma necessidade de oxigênio diferente de uma região para outra. E esse oxigênio ele é transportado via corrente sanguínea através de vasos sanguíneos. E aqui que entra a questão da redistribuição do fluxo sanguíneo. Só que antes disso a gente precisa entender um pouco melhor essa vasculatura humana, esses vasos sanguíneos humanos. São compostos por tecido muscular liso, que pode então, portanto, sendo o tecido muscular, contrair e relaxar, só que tem uma característica bem importante. Podem contrair e relaxar involuntariamente. Nós não temos um controle voluntário sobre a contração ou o relaxamento da musculatura lisa. Consequentemente, há controles endógenos que fazem esse controle de contrair ou relaxar a musculatura. Mas daí também nós temos que entender por que essa musculatura lisa, que compõe a parede dos vasos sanguíneos, em alguns momentos contrai e em outros momentos pode vir a relaxar. Nós temos que entender que essa musculatura lisa ela compõe vasos de grande calibre, os vasos considerados e chamados aí de artérias e veias, que são vasos de maior calibre. Esses vasos de maior calibre vão se ramificando ao longo do corpo, formando vasos mais numerosos e de menor calibre, que no caso das artérias formando as arteríolas, no caso das veias formando as vênulas. E esses vasos de menor calibre, mas de um número maior que vão se ramificam mais ainda em microvasos sanguíneos denominados de capilares. E o número de capilares sanguíneos que nós temos no corpo é um número bem grande. Em cada tecido que pode necessitar de uma taxa de oxigênio elevada, há uma grande quantidade de capilares, há uma grande capilarização. Então nós podemos comentar aí dos pulmões, como há uma grande taxa de capilarização pulmonar, o próprio músculo cardíaco, o coração, existe também uma grande taxa de capilarização do miocárdio e também dos músculos ativos, da musculatura esquelética que produz o movimento. Para nadar, por exemplo, que nós estamos trabalhando, ou para correr, também existe uma grande capilarização.
Então, se nós voltarmos agora e começarmos a interpretar que temos vários vasos sanguíneos de grande e pequeno calibre saindo do coração e levando todo o sangue com o oxigênio para produzir o processo metabólico de oxidação do tecido, e tecido esse que está ativo no mecanismo contrátil da corrida ou da natação, nós podemos entender que do repouso para a natação ou do repouso para a corrida, nós temos músculos metabolicamente ativos diferentes, em intensidades diferentes, e que precisam, por sua vez, de quantidades de oxigênio também diferentes. O corpo agora, de forma endógena, por regulação interna, vai começar a fazer níveis de vasodilatação maior para aqueles vasos de grande e médio calibre que dão acesso aos capilares sanguíneos dos tecidos mais ativos. Por exemplo, se nós seguimos aqui a ideia da ativação muscular na corrida, nós temos aí membros inferiores sendo altamente ativados na atividade de corrida, necessitando, portanto, uma grande quantidade de oxigênio. A partir da saída da artéria aorta, haverá ramificação dessas artérias, e as artérias que se ramificam e darão acesso a musculaturas de membro inferior terão uma vasodilatação significativa, terão uma maior vasodilatação, permitindo um maior fluxo sanguíneo para essas regiões. Havendo um maior fluxo sanguíneo para essas regiões devido à vasodilatação, devido ao aumento do calibre dos vasos, nós teremos também um maior aporte de oxigênio para essas regiões. E se nós continuarmos pensando ainda na corrida, mas em musculaturas de membros superiores que não necessitam de tanta oxigenação assim para o ato decorrer, haverá, em relação ao repouso e à atividade de corrida, uma vasodilatação também nos vasos que dão acesso aos grupos musculares de membro superior. Entretanto, essa vasodilatação não será tão grande quanto a vasodilatação que está ocorrendo para os vasos que dão acesso aos músculos de membro inferior, porque estes estão mais metabolicamente ativos, necessitando mais de oxigênio. E isso que eu estou comentando nesse momento para vocês é o que nós chamamos na fisiologia de redistribuição do fluxo sanguíneo. Se nós pensarmos em uma atividade onde você está nadando, você termina a atividade de natação, trabalhando muito forte membros inferiores e passa por uma atividade de corrida, você vai redistribuir o fluxo sanguíneo. Todo o sangue que está saindo pelo débito cardíaco do coração, ele terá que ter um maior aporte agora, não mais para a parte superior do corpo, e sim para a parte inferior do corpo. E essa redistribuição, esse aporte maior do sangue agora redirecionando para membros inferiores, é feito por uma pequena vasoconstrição dos vasos que já estão dilatados para membro superior, já que você estava nadando, e uma vasodilatação mais significativa de artérias e arteríolas que dão acesso aos capilares da musculatura da parte inferior do corpo, dos músculos do membro inferior. E isso então passa a ser a redistribuição do fluxo sanguíneo, sob controle involuntário, sob processos endógenos de controle da vasculatura, de contrair ou relaxar, nós conseguimos aumentar ou diminuir o calibre dos vasos, permitindo maior fluxo de sangue para uma determinada região em prol de outra. Não que não vá sangue para uma determinada região, então a parte superior do corpo continua indo, mas uma quantidade menor. Todo esse processo nós chamamos então de redistribuição, e ele é feito através, como eu disse, de vasodilatação ou vasoconstrição, ou vasodilatações maiores e vasodilatações menores, dando um maior fluxo de sangue para uma determinada região em prol da outra, e aí suprindo com o oxigênio necessário, na quantidade necessária, aquelas regiões que têm maior necessidade desse oxigênio. Essa é a ideia que nós queremos passar hoje na fisiologia da corrida para vocês, um processo fisiológico bem interessante e ocorre com você a cada momento que você está praticando uma atividade, dependendo de qual os grupos musculares que são mais exercitados, os grupos musculares que são mais exigidos nesse treinamento. Fica então aí a informação, e a orientação sobre esse aspecto pontual da fisiologia cardiovascular, mais específico da fisiologia vascular. Grande abraço, pessoal, até a próxima terça-feira. Com 1 minuto a 8 km por hora. Então, a cada 3 minutos vai haver uma alternância da carga intervalada, que antes era a cada 5 minutos. Isso já gera uma carga mais intensa sobre o indivíduo, porque o tempo que ele ficava com uma carga mais leve agora é menor. Então a carga total da configuração ela já cresce. Nós temos uma evolução da carga total.